Boa noite, irmãos. Deus é bom e diz a palavra do Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, vamos alegrar o nosso coração na presença do Senhor, amém? Vem e sopra sobre nós teu sopro, Senhor, nesta noite tão especial em que estamos reunidos na vossa presença. Está sendo contada, irmão, neste tempo em que nós estamos vivendo este momento. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia naquele salmo que fala no hino de ingresso ao templo, que diz que nós devemos celebrar com júbilo ao Senhor. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 100, vamos ler juntos. O texto em negrito diz: hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graça. E diz o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que maravilha, irmãos! Convite do Senhor para nós essa noite é celebrar a Ele, celebrar a vida, celebrar a esse Deus maravilhoso de todas as terras e servir, mesmo estando passando por este momento longe da casa do Senhor. Nós não podemos, de certa forma, fazer o que o versículo 4 diz:
entrai pelas suas portas, mas nós podemos entrar na presença do Senhor com ações de graças, irmãos, com hinos de louvor, com alegria, com adoração, sabendo que foi Ele quem nos fez, dele somos, e Ele é o pastor e bispo da nossa alma. Seja uma noite especial à sua vida, seja uma noite especial ao seu coração. Sabe por quê, irmãos? Você está perto do Senhor, e você pode dizer e louvar a Ele: perto quero estar. Vamos louvar ao Senhor. Prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode erguer as suas mãos e declarar: te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Não importam as circunstâncias, mas o louvor sempre estará nos nossos lábios. Obrigado por esse momento de adoração. Mas agora prepara o nosso coração, para que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor, para a boa semente que é a vossa palavra às nossas vidas nesta noite. Por tudo isso, nós louvamos, entregamos este momento de adoração, mas também pedimos a sua graça na ministração da sua palavra pelo seu Espírito Santo, fortalecendo as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que maravilha, irmãos, estarmos com essa oportunidade de juntos ministrarmos a palavra, aprendermos com a palavra de Deus e o Santo Espírito. Mas antes, eu queria orar agradecendo a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos, pelo seu coração diante de Deus e a sua palavra, através do dízimo, das ofertas, do coração dos irmãos para com a igreja do Senhor. Soberano Deus, amantíssimo Pai, ó Deus, obrigado por essa igreja tão fiel, tão abençoada. Ó Deus, membros, Senhor, que tem esse coração, Senhor, para com a sua palavra, para com a fidelidade ao Senhor. Eu peço que o Senhor venha abençoar mais e mais a vida financeira, o trabalho, a obra das suas mãos. Ó
Ó Deus, trazendo cada dia mais os seus filhos, Senhor, sempre essa fidelidade no coração, Senhor, ó Deus, porque o Senhor é o nosso abençoador. Muito obrigado por tudo e agora, Senhor, por este momento especial em que estaremos, Senhor, participando e celebrando com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. O tema para essa noite que Deus colocou no meu coração: vivendo alegre além das circunstâncias. Talvez se eu perguntasse a você e você pudesse me responder, eu ver a sua resposta, ouvir a sua resposta, perguntasse a você: você está feliz? Certamente você responderia: não, pastor, não estou feliz. Não estou feliz devido às circunstâncias, com tantas notícias ruins, com todas essas questões que nós estamos vivendo, não estou feliz. Mas eu gostaria de dar uma segunda opção e uma segunda pergunta: você é feliz? Você tem a felicidade e a alegria no seu coração? Porque são duas coisas diferentes, irmão. Normalmente estar feliz depende de uma circunstância que alegra o nosso coração, mas ser feliz é algo muito maior, porque quando Cristo está no centro da nossa vida, verdadeiramente nós somos felizes. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, na carta da alegria, na carta que fala de Paulo, um homem cheio de alegria, que exorta, no bom sentido, a igreja de Filipos a viver em alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11 serão a base para a nossa meditação, tá bom? Vou esperar você abrir para nós lermos juntos. Diz assim o versículo 10: alegrei-me. Olha como é que Paulo escreve, irmãos, o início dessa gratidão dele para com os filipenses. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gostaria de repetir a parte B do versículo 11, que diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra, Senhor. Bem-aventurado em toda a sua palavra, não só Apocalipse. Bem-aventurado é o que lê e que guarda as palavras maravilhosas deste livro. Ajuda-nos nesta meditação. Seja a sua bênção sobre o seu povo, sobre nós, em nome de Jesus. Certamente, irmão, se Paulo tivesse uma condição humana comum, Paulo não teria nada para se alegrar. Paulo está preso, possivelmente em Roma. Paulo está vivendo dias de afastamento dos irmãos em Cristo, da igreja, do culto, da adoração. Mas é maravilhoso quando nós olhamos essa carta e vemos o apóstolo mesmo vivendo essa condição tão difícil, certamente, para um ser humano viver preso. Paulo não dependia do lugar que ele estava. Paulo tinha uma alegria acima de qualquer lugar ou acima de qualquer circunstância. Paulo diz lá no versículo 4 do capítulo 4, ele diz: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando eu iniciei essa mensagem, justamente perguntando se você está feliz, e antecipei a resposta, que certamente você me diria: não estou feliz, pastor, mas mediante aquilo que Cristo é para nós, nós podemos trazer ao nosso coração a palavra do apóstolo Paulo: alegrai-vos, porque a nossa alegria, irmãos, não depende das circunstâncias, a nossa alegria não está colocada diretamente naquilo que nós vivemos no contexto deste mundo. A nossa alegria é cristocêntrica, a nossa alegria é o Senhor. Paulo está escrevendo a essa amada igreja, a esses amados irmãos em Cristo de Filipos, mostrando a ele que há possibilidade de sermos felizes, irmãos, de sermos abençoados no tocante à nossa vida neste mundo. Talvez você esteja num momento difícil, de luta,
com outras questões, não somente com essa questão dessa pandemia que o mundo está vivendo, e o nosso país também. Talvez haja outras circunstâncias trazendo tristeza ao seu coração, trazendo peso sobre a sua alma, mas eu queria trazer ao meu coração e ao seu coração o que Paulo diz, irmãos, principalmente no versículo 11, na parte B, que ele aprendeu a viver contente. Viver contente é um aprendizado. Viver contente é saber quem está sobre a nossa vida. Por que Paulo podia ser alegre, irmão? Por que Paulo podia manter a sua vida em alegria? Primeiro, porque o Evangelho é a boa nova de grande alegria. Está lá em Lucas 2, mas Paulo também, ele escreveu que ele não recebeu o Evangelho de homem algum, ele recebeu diretamente do Senhor. Por isso ele tinha um coração centrado num Cristo ressurreto. O que mais nós podemos dizer que era a alegria de Paulo? Paulo sabia que o reino de Deus, irmão, não é comida nem bebida, mas é alegria do Espírito no nosso coração. Não são as circunstâncias, não é comida, não é bebida, não é bens, não é nada no contexto deste mundo que pode trazer à minha vida e à sua vida a verdadeira alegria. Paulo tinha essa consciência que a alegria dele estava em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Terceiro, também podemos trazer, Paulo sabia que a alegria, irmãos, estava por ter o fruto do Espírito, o segundo fruto, que é a alegria no seu coração. Por isso Paulo pôde dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gostaria de colocar os 3 princípios que Deus colocou no meu coração. Como Paulo podia viver assim, irmãos? Como Paulo podia viver, mesmo estando preso, encarcerado, em dificuldade de viver essa questão da presença, de estar, como falei no início, junto aos amigos, como hoje também nós estamos sentindo falta. Poder pregar para vocês aqui é uma bênção, mas como seria maravilhoso nós estarmos reunidos na presença do Senhor para adorá-lo. Paulo estava vivendo isso, irmão. Como Paulo podia manter uma vida alegre mesmo estando na prisão? Primeiro, Paulo tinha um alvo definido. Paulo tinha um alvo definido no seu coração. O alvo definido para Paulo, irmãos, não estava nas coisas deste mundo. Eu queria convidar a você a ler comigo lá no versículo 7 do capítulo 3. Olha o alvo de Paulo, irmãos, e que precisa ser o meu alvo, o seu alvo também para o contexto do momento que nós estamos vivendo. Olha o versículo 7 do capítulo 3, o que diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade ou da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aí Paulo diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E no versículo 10 e no versículo 11 ele diz: para o conhecer. Olha o alvo de Paulo, irmãos. A meta primordial da vida de Paulo, a alegria de Paulo estava para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo tinha um alvo principal, irmãos. Se você ler o contexto do versículo 2 até o versículo 6, você vai entender bem quem era Paulo. Mas mesmo Paulo sendo quem ele era, ele abriu mão de tudo isso, porque ele sabia que nada do que ele tinha na sua condição, na sua formação, de quem ele era, poderia trazer a ele a alegria, a vida contente, a vida em paz. Somente Cristo poderia trazer ao seu coração. Foi Cristo que disse que Ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. E Paulo tinha essa consciência no seu coração. Ele sabia que ele dependia total e exclusivamente para viver uma vida independente das circunstâncias. A alegria do Senhor que era a sua força. A segunda coisa que Paulo nos diz, irmão, dentro do contexto dessa carta:
porque Paulo conseguia manter plenamente a sua alegria nos momentos difíceis que ele estava vivendo, e é um exemplo para mim e para você. Paulo tinha uma pátria, irmãos. Paulo tinha uma pátria no seu coração. Olha o versículo 20, o que diz? Pois a nossa pátria está nos céus. Irmãos, nós nascemos, somos aqui brasileiros, mas essa não é a nossa pátria. No contexto espiritual, ela não é a nossa pátria. Paulo continua dizendo, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Segundo o princípio que Paulo tinha no seu coração, irmãos, era um alvo para o céu. Paulo, mesmo estando preso, ele sabia que a condição dele era de um cidadão celestial. A condição de Paulo não era limitada pelo espaço, não era limitada pelas pessoas, não era limitada pelas condições. Primeiro porque ele tinha uma meta, ele tinha um alvo central, era Cristo, mas ele tinha no seu coração também uma visão, irmãos. Qual é a visão que você tem para os dias que, logicamente, você tem propostas para o seu coração? Quando acabar essa quarentena, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu queria, irmãos, trazer ao meu e ao seu coração, repensarmos um pouquinho nas nossas metas pós-quarentena. Mudar um pouquinho o nosso alvo. Talvez você tenha alvos importantes para construir nessa vida que você está buscando, família, uma formação, mas irmão, mas o maior alvo é ter Cristo na nossa vida e caminharmos seguramente para a nossa pátria. E a nossa pátria não é este mundo. Este mundo é maravilhoso. Este mundo foi criado por Deus. O Salmo 19 diz da excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus contemplam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É maravilhoso, irmãos, podermos contemplar a natureza, todas as coisas criadas. Mas Paulo, irmãos, ele tinha uma segurança e uma alegria no seu coração, porque ele sabia que ele tinha uma pátria. E essa pátria o estava aguardando. E nessa pátria ele iria encontrar o seu Senhor, o seu Salvador. E não somente encontrar, ele teria o seu corpo transformado do estado de humilhação. Paulo preso, mas o Paulo que é livre. Há muitas pessoas que são livres, mas são presas. Paulo não, está preso, mas é livre porque ele tem Cristo como Senhor da sua vida. Não importa a condição, irmãos. Não importa o que estamos vivendo. A sua casa é uma casa abençoada. Paulo estava numa prisão com uma guarda totalmente dedicada a tomar conta dele, mas Paulo não deixava que nada roubasse dele a alegria do seu coração, porque ele tinha Cristo na sua vida. Ele tinha também uma pátria celestial o aguardando. Terceiro, não somente Cristo, não somente uma pátria. Paulo não vivia a ansiedade do mundo, irmãos. Paulo não mantinha ansiedade no seu coração. É interessante, nós estamos vivendo dias tão difíceis e as pessoas vão permitindo ainda que mais ansiedades sejam colocadas no seu coração. Estava vendo um exemplo de pessoas que ficam contabilizando, fazendo quadro, fazendo esquema, contabilizando morte. Irmãos, Deus nos chamou à vida, a nossa vida está em Cristo Jesus. Paulo não vivia as ansiedades que esse mundo quer promover no meu e no seu coração. Olha o que diz o versículo 4. Alegrai-vos sempre, irmãos, que maravilha. Paulo está dizendo para mim e para você que independente das circunstâncias, nós podemos ter uma alegria sempre no Senhor. Mas pastor, é tão difícil. Eu sei que é difícil quando nós não temos Cristo, irmãos. Mas quando Cristo é o motivo da nossa canção, nós temos a verdadeira alegria. Paulo está dizendo, outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele diz, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Eu estou aqui, longe de você estar me vendo, eu não posso vê-lo, mas eu queria dizer algo tão especial para você. O Senhor está perto de você. Assim como estava perto de Paulo naquela prisão, Paulo podia antecipar o seu coração diante de Jesus, ter um encontro com ele todos os dias. E versículo 6 diz assim, não andeis. Olha o que diz o texto, não andeis. Se Paulo está escrevendo, irmãos, é porque ele não andava ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, e esse é um princípio bom para as nossas vidas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições,
pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo está nos dando uma direção, irmãos, como vivermos bem, com alegria, esse tempo de quarentena. Petição, oração, súplica e ações de graça. Agradecendo por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele ainda irá fazer. Mas Paulo continua dizendo no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É Deus que quer guardar a nossa mente e o nosso coração, irmãos. É Deus que quer trabalhar no nosso coração para que a gente não viva influenciado com medo dessas circunstâncias que o mundo está apresentando para nós. O que Deus quer fazer através de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo é renovar o nosso coração em alegria. É você poder cantar, como diz aquela canção, a alegria está no coração daquele que tem Jesus. Você tem Jesus? Então você tem a verdadeira alegria no seu coração. Mas Paulo vai dizer, irmãos, de alguns princípios na continuidade. No versículo 8 ele diz, finalmente, irmãos, para que você não tenha ansiedade dos dias, do porvir, de quanto tempo mais estaremos nessa quarentena, das coisas que seguirão, Paulo diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e há virtude em todas essas coisas, e se algum louvor existe, existe louvor em tudo que nós falamos, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Talvez seja dias, irmãos, para nós desligarmos um pouquinho a televisão e a nossa comunicação com este mundo. Talvez você está vivendo dias de tristeza, de medo, de incerteza, porque você está permeando o seu coração, enchendo o seu coração com tantas notícias ruins. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Olha o que Paulo diz, irmãos, que essas virtudes de tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E no versículo 9 ele diz assim, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o versículo completa, e o Deus da paz será convosco. Como viver a alegria? E eu volto a fazer a pergunta, você está feliz? E certamente, eu antecipo a resposta, certamente você não está feliz pela circunstância, mas eu quero fazer a outra pergunta, você é feliz? Porque se você tem Cristo no seu coração, a felicidade está junto a você, perto a você e dentro do seu coração, através do Espírito Santo. E eu finalizo dizendo, a respeito de que Paulo, ele não tinha diretamente a comunhão dos santos, a comunhão da Assembleia, a casa do Senhor, mas ele tinha uma ligação direta com o Senhor. Aquele lugar onde Paulo estava era o melhor lugar do mundo para ele, porque ele não dependia do espaço ou das pessoas, ele tinha Jesus perto, porque perto está o Senhor. O Senhor está junto a você na sua casa, e eu quero trazer ao meu coração o tema dessa mensagem, alegre além das circunstâncias. E Paulo diz lá no versículo 11, digo isto, não por causa da pobreza. Paulo vai dizer isso, que ele aprendeu sobre todas as coisas, e ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não são as situações, irmãos, não são as coisas externas que modificam o nosso interior. Pode até ajudar, né? Um carro novo, quando você troca o seu carro, uma casa, um bem, uma família, isso é maravilhoso, né? Eu estou aguardando o próximo neto aí, o Levi, que vem entrar neste mundo num momento tão difícil. O Levi já está lá, passando a quarentena com a mãe, mas Levi vai nascer num novo tempo de um adorador do Senhor, irmãos. Nasce uma geração nova, daqui a pouco estará nascendo. Então nós podemos crer, Deus está dando continuidade à vida, irmãos. Celebre a vida, celebre a alegria, celebre a paz, celebre a Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Paulo vai dizer para mim e para você, eu aprendi, viver contente é um aprendizado, irmãos. Viver contente é tirar do nosso coração as coisas que vão trazer mágoa, tristeza, ressentimento, até dor, que às vezes acontece a pessoas que estão sofrendo por perdas,
Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos console, e eu peço, Senhor, console todas essas pessoas que já estão passando por um momento difícil. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, nesse aprendizado da vida dele, como ele vivia. Olha o versículo 12, que coisa maravilhosa. Tanto sei estar humilhado. Olha, estar humilhado, passar por um momento de dificuldade. E ele diz ainda, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E Paulo vai fechar com o versículo 13. Que maravilha. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo tinha aquele Senhor que era o centro do seu coração e da sua vida. Paulo tinha aquele que levava Paulo para uma dimensão muito além de um espaço físico que era a cadeia. Nós não podemos, irmãos, ter alegria sofrendo as influências da ansiedade deste mundo. A prisão não tirava a alegria de Paulo. A ausência dos irmãos não tirava a alegria de Paulo. O louvor que Paulo não podia diretamente estar na congregação não tirava, porque certamente Paulo adorava como ele adorou com Paulo e Silas lá na cadeia. Eles juntos adoraram o Senhor e as cadeias se romperam. Meu irmão, faça desse momento o melhor momento para você, todo dia. Todo dia Deus está trazendo um novo tempo para nossas vidas. Todo dia Deus quer refazer o nosso coração em alegria, em paz, para que nós possamos prosseguir. Finalizo. Através dessa carta aos Filipenses, Paulo mostra como viver em alegria diante das circunstâncias adversas. E isso só pode acontecer, irmãos, quando Cristo é o motivo da nossa canção. Que Cristo seja o seu alvo, que você almeje a sua pátria celestial, que você sirva ao Senhor com alegria, como dizemos lá no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Olha como o Salmo 100, uma ligação direta, servir ao Senhor com alegria, não diz se está tudo bem ou se tudo está não tão bem assim, não, diz servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Amanhã você vai estar iniciando um novo dia, talvez hoje o seu dia foi um pouquinho pesado, mas Deus está guardando e abençoando a sua vida. Amanhã, inicie com alegria no seu coração, vivendo a alegria que o Senhor nos dá. Diga não à ansiedade. Ansiedade só vai trazer prejuízo para você. Diga não à ansiedade pelo tempo que você vai esperar, pelas situações que estão acontecendo, por tudo que está sendo falado. Tire essa ansiedade do seu coração e, finalizando, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, no Deus da sua salvação. Porque, olha o versículo 19, que promessa linda. Paulo tinha promessas para a sua vida e essas promessas ele guardava no seu coração. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Versículo 19 diz, você pode ler comigo? Leia comigo, hein? E o meu Deus, vamos juntos, vamos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus não vai permitir, irmãos, não vai permitir, porque Ele é o seu Senhor. Ele tem você na palma das mãos dele. Mas que nós possamos aprender, como Paulo aprendeu. Eu aprendi a viver contente. Aprendi a viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus abençoe a sua vida. Se você hoje está chorando, saiba, o choro pode durar uma noite, mas a alegria está logo no amanhecer de um novo dia. Viva feliz, viva abençoado, viva em paz, porque Cristo está ao seu lado, perto de você, como Paulo diz, perto está o Senhor, tá bom? Vamos orar? Eu queria orar com você. Soberano Deus, que preciosidade, Senhor, da sua palavra, de um Deus que supre em Cristo Jesus todas, cada uma das nossas necessidades. E certamente a primeira necessidade, Senhor, para o nosso coração nesses dias, é viver em alegria, é viver em paz, é ter, Senhor, oh Deus, essa segurança que Paulo tinha, que não dependia de pessoas, não dependia de lugar físico, não dependia, Senhor, de circunstâncias,
dependia daquele que única e exclusivamente era o seu Senhor. Eu peço ao Senhor, alegra o coração do seu servo, alegra o coração do seu filho. Ó Deus, talvez eles possam estar vivendo um momento de tristeza por alguma situação, mas Senhor, eu peço ao Senhor, renova o coração pelo fruto do Espírito, que é alegria, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, volto e quero orar, sempre orar, pelos médicos, enfermeiros, Senhor, pelas pessoas que estão necessitando de um milagre. Ó Deus, porque vai alegrar o coração deles e da família, porque as situações que são mudadas alegram o nosso coração. Eu peço ao Senhor por essas pessoas que estão dependendo de uma ação do sobrenatural. Os médicos estão trabalhando, mas o sobrenatural só o Senhor pode fazer. Seja a sua graça, seja a sua bênção sobre os médicos, enfermeiros, sobre as pessoas que estão, ó Deus, necessitando de uma palavra, basta uma palavra do Senhor, e essas pessoas, Senhor, serão curadas, Senhor, ó Deus, e poderão voltar para a sua casa. Mas lembra, Senhor, ainda das pessoas que já foram curadas, das pessoas que já foram renovadas, restauradas, pela vida do nosso bispo, Senhor, ó Deus, do pastor Otávio, ó Deus, que também, Senhor, neste momento, que viveram, Senhor, ó Deus, mas momento de passaram, Senhor, ó Deus, como o bispo falou, ele passou, mas agora já está revivendo um novo tempo sobre a vida, tempo de alegria, não somente porque o Senhor fez, mas porque o Senhor é o Senhor deles, dos seus filhos, pastor Celso também, Senhor, pessoas que estão sendo curadas, é a bênção do Senhor sobre os seus filhos. Senhor, oro, Senhor, ó Deus, pedindo, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso presidente, os ministros, Senhor, por todos aqueles que direta e indiretamente estão envolvidos, Senhor, nesse trabalho tão especial que é conduzir essa nação. Eles estão ali, mas quem governa e conduz essa nação é o Senhor. E o Senhor vai trazer dias abençoados de alegria, Senhor, a esta nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor é o Deus desta nação, Senhor. Abençoa cada um dos seus filhos, abençoa a sua igreja, meu irmão, minha irmã, ó Deus, que está agora, Senhor, participando deste culto, ou que estará, Senhor, vendo, Senhor, este culto em outro horário. Seja a sua bênção sobre cada um dos seus filhos, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como Paulo diz, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o meu, o nosso, o vosso coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em alegria, rica e abundantemente, porque Deus está conosco. Uma boa noite a todos, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Essa é a mensagem para nós, irmãos. Vivendo alegre, e não importam as circunstâncias, que você tenha satisfação na sua vida, porque agora você está em Cristo Jesus. Vamos celebrar a Ele. Satisfação é ter a Cristo. Agora eu sinto satisfação.
Ele é o motivo da nossa satisfação e da nossa alegria. Foi um prazer estar reunido mais uma vez essa noite, celebrando a esse Senhor, que é a fonte da nossa alegria. Não somente cantamos, Cristo é o motivo da nossa canção, não, Ele é a fonte da nossa eterna alegria. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus o abençoe, rica e abundantemente. Não se esqueça, nós amamos a todos vocês. Fiquem em paz, boa noite a todos.